tarde, gente amiga. E o programa Vivi na TV chegando para você com aquela energia positiva, com aquele momento que você precisa todas as tardes. Aqui na TV Urbana, que você pode acessar pelo canal 11 da NET. Ou em canal aberto, pessoal aí que quer a dica, canal 55 UHF. Hoje o programa vem com temas, claro, semana complicada, né? Semana de finados, uma semana que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas como estamos numa semana ainda que a gente pode falar sobre religião, vamos falar sobre outras faces da religião, outras descendências e outras curiosidades. Hoje também vamos ter comidas, alimentos servidos nas obrigações de religião e que fazem parte da culinária brasileira e gaúcha também. Hoje o programa também tem para você muita energia positiva, muitos pensamentos positivos e eu já vou falando do site e da Casa de Iansã. A Casa de Iansã que fica na Rua Gávea, isso, ali em Ipanema. Aliás, Ipanema estava lindo no domingo anterior, um solzinho, né? Aquele solzinho de final de tarde, maravilhoso. E ali, seguindo uma rua antes do Monumento da Oxum, a Rua Gávea 113, a Casa de Ipanema. Casa de Iansã, que fica em Ipanema, claro. E o telefone para você saber mais informações, o telefone que, se você quiser sempre agendar a consulta, que é de hora em hora, tá bom? 3084-3434, 3084-3434. Lembrando a você, todas as ligações para a Casa de Iansã são para agendar horário. Qualquer pedido de orientação que você quiser trazer aqui para o programa, que é oferecido esse serviço gratuitamente, você manda para o site. Aliás, o site essa semana em dicas e religião está atualizado. Muitos dos temas discutidos aqui no programa serão colocados no site. Já estão, hein, gente? Já estão. Então, se você quiser saber mais, lá na religião, lá no Dicas e Simpatias. O site também vai falar sobre vários religiosos aqui do Rio Grande do Sul que citam coisas muito importantes. Claro, porque o nosso site não é um site que a gente, assim como o programa, que é fechado. Não, a nossa ideia realmente é trazer para você toda interatividade possível. E nós sabemos que existe no Rio Grande do Sul uma grande variedade de cultos e religiosos de alta qualificação. Por isso, também teremos no nosso site muitos agradecimentos aos babalorixás. E a partir da semana que vem, já entrevistas confirmadas de babalorixás aqui no programa. Babalorixás e alorixás, falando sobre a cultura gaúcha, sobre a atualidade da religião e também sobre a sua história dentro do culto africanismo, fazendo a história aqui do Rio Grande do Sul. Legal, né? É o programa Vivi na TV que vem chegando nas suas tardes. E falando agora com o nosso convidado de sempre, né? O meu bate-papo, meu articulador, Pai Mário de Oxalá. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, os amigos e amigas. E estamos aqui nós de novo, né? Sempre? Sempre, sempre. Sempre teimoso e sempre continuado, né? Levando uma bandeira que é bastante difícil, né, Pai? É uma bandeira bem complicada, né, Viviane? Uma bandeira que se coloca em nossas vidas, se coloca em nossos caminhos e nós tivemos escolha, mas essas escolhas foram bem dolorosas, né? Então a gente segue fazendo o nosso trabalho da forma que dá. Uma maneira da resistência da cultura brasileira é, claro, através da tradição, e a tradição vem com a cultura do povo. Né? O fazer, o manter, o de boca a boca, e até poder saber quais as lições dadas de pai para filho, de avô para neto, e tudo isso é muito importante, porque forma a personalidade de uma família e a personalidade de um povo. Quando se estuda, muitas vezes, a origem da sua descendência, quer dizer, quem veio de qual país, sua história toda, a gente sabe que traços vão sendo levados, assim como os africanos trouxeram toda a sua história, toda a sua cultura, toda a sua religião, não é isso, Pai Mário? Exatamente. Toda a cultura religiosa que nós trouxemos da África, muito se agregou do Brasil também, muitas comidas, algumas adequações que foram feitas no decorrer dos anos em relação à nossa comida religiosa, aos nossos orixás, aos nossos tratamentos, né? Até porque a nossa terra ela é uma terra
climas bem variados, né, Viviane? É verdade. Muito variados. O nordestino tem um clima muito diferente aqui do sul, né? Se você prestar atenção, aliás, já tem até mudado, né, Pai Mário? Exatamente. Tivemos um inverno extremamente rigoroso, né? Exatamente. E antigamente chovia muito pouco no sertão. Agora tem tido chuvas e até alagamentos Graças no a sertão. Deus, graças a Deus. Nosso sertão já não é mais um agreste como deveria, né? Ele já é mais uma terra florida, né? Uma terra fortificada também, né? E também toda a parte política que favorece também o desenvolvimento do Nordeste. Exatamente. E também da área rural aqui do Rio Grande do Sul. Mas tivemos inverno, agora um calor que a gente não sabe, uma chuva que a gente não sabe quando é que vai terminar, enfim, está tudo muito bagunçado. Mas isso tudo favorece também a cultura. Falando sobre cultura, vamos falar um pouquinho sobre o que nós herdamos da religião. Vou lembrando você, nós vamos deixar o telefone da Casa de Iansã, quase normalmente aparece aqui para vocês, né? 384-3434, para que você possa ter esse contato. Lembrando para vocês que as consultas são realizadas diariamente. Se é óbvio que é segunda a sexta agora, né? Se é diariamente segunda a sexta. Não, poderia ser diariamente segunda a domingo, né? Mas não, segunda a sexta. Impossível no sábado não, agora. Impossível, no sábado não tem mais como, de segunda a sexta, das 10 às 21 horas, a Viviane das 14 às 21 horas, ok? Telefone 3084-3434 para o seu agendamento de consultas, né, com Mãe Viviane de Iansã ou com o Pai Mário de Oxalá. Quando nós falamos de religiosidade, nós falamos da tradição de uma cultura. E nas casas de santo, se vê muito a preservação dessa cultura nos trajes, Exato. Que a gente já trouxe aqui no programa, né? E aí trazendo também uma cultura mais... a gente trouxe... Na verdade, eles trouxeram muito mais do candomblé. É, muito mais candomblé. Muito mais candomblé. Normal do norte, né? Do norte, exatamente, aqui do Brasil. E também nós temos muito da cultura que é servida nos terreiros, que é a própria alimentação. Ok, nós temos uma variedade muito grande de alimentação que é servida para os nossos orixás e para o povo, né, Viviane? O povo que a gente diz são aquelas pessoas que vão frequentar um terreiro, que vão lá estar de obrigação, que vão estar de obrigação em um batuque ou num serão. Então, são formas de alimentação e comidas muito deliciosas. Que vem dentro da ideia do orixá. E o orixá é trabalhado muito com a comida do orixá em grãos, em especiarias, em temperos até mesmo, né, Pai Mário? É, exatamente, até em temperos. Até eu sou fã de duas comidas, né? Até sou muito suspeito. Eu sou fã de acarajé e fã de amalá. Então, são duas comidas que eu gosto muito, são comidas que nós servimos aos nossos orixás e também servimos ao povo também, né? Eu trouxe algumas imagens de alimentos que são servidos aos orixás, mas também que são servidos à população. Pode mostrar, Dé? Pode dar retorno aqui para mim? Nós temos alimentos que no Nordeste, muitas vezes, são mais servidos. Esse aqui é o obará ou abará, depende, né? Que é um cozido de milho. Né, enrolados em folhas de bananeira. E alguns conhecem ele também como cuscuz, mas uma forma diferente. Uma forma diferente de ser servido, mas ele é cozido num vapor, Ele é né? cozido num vapor, exatamente. E é servido muitas vezes aos orixás, já se ouviu falar servido a Bará, mas também a Xangô, né? Isso, é que assim, ó, é um tipo de comida, Viviane, que ela traduz exatamente a cada nação, porque a nossa nação tem essa variação também. É como a nossa nação, na realidade, ela é como o Brasil. A África é como o Brasil, é um continente enorme, né? Então nós temos lá no Nordeste que comem carne de sol. E nós comemos a mesma carne aqui, que é o charque. O charque, né? bem ligado ao com charque. nomes diferentes, mas a mesma coisa, né? Esse aqui é o acaçá. Até vou pedir que depois a gente repita o acaçá, porque na tua nação é utilizado o acaçá. Não. Não? Não, na minha nação não é utilizado o acaçá. Na minha nação, nós temos outras formas de segurança. O acaçá não é servido na nossa nação, porque ela é servida para o Egum. Né? Na sua nação para Egum. Na nossa nação ela é Também servida na para Egum. semana dedicada então, a esse como momento. eu estava colocando. Então, existem vários pratos, várias formas de se fazer. Utilizados de formas diferentes. Utilizados de formas diferentes, né? Agora, esse é tradicional, acho que em todos os terreiros. Esse é tradicional e este é de minha norte paixão. a sul, que é o acarajé, gente. O acarajé que é servido com camarão, vatapá, com caruru. Feito de feijão miúdo ou de feijão branco também, alguns fazem. O de feijão branco alguns fazem, que é para Oxalá, né? Que é um acarajé feito para Oxalá, mas é uma forma diferenciada de se fazer ele, certo? Agora, o tradicional é esse, né? E esse é da sua nação também, né? Esse é o axoxó.
que é um cozido de milho, né, oferecido a Obá, na minha nação, com coco. Exatamente. Então, todos esses alimentos, eles são oferendas a orixás, mas servidos também aos adeptos da religião e até mesmo à culinária brasileira. Exatamente, até mesmo a culinária brasileira. Por exemplo, a canjica, que é servida nos batuques, né? Ela é uma comida tanto servida tanto na culinária brasileira, que é muito boa, quanto aos nossos orixás. E também é servido para o povo também. A canjica, o amalá, né? Algumas nações servem canjas, outras não. Okay? Então, são algumas comidas tradicionais que tem que haver, né, numa obrigação de religião, que são os nossos ebós. Né? E só para um bom entendimento até das pessoas leigas, né, em relação à nossa obrigação, à nossa alimentação, nada é desperdiçado. É verdade. Nada é desperdiçado, nenhum tipo de carne, nenhum tipo de comida, ela é desperdiçada. A gente oferece ao orixá simplesmente aquilo que o ser humano deixa de utilizar, que ele não utiliza, né? Então, as nossas comidas, muitas vezes, nós já conversamos sobre isso também, é oferecido, levado a creches, a pessoas necessitadas, Viviane. Então, para um bom entendimento, nada se desperdiça. E também realizados dentro de um ritual. Nada Exatamente. é feito como se fosse simplesmente feito. O acarajé é batido em silêncio, né? O né? feijão tem que ser descascado, todo um né, ritual. com muita tranquilidade. A mostarda do amalá tem que ser sovada, com carinho, sem também muito falar. Não se usa faca, na maioria das nações não se usa faca para cortar. O pirão, por exemplo, que é batido para Xangô e batido para Bará também, nenhum filho pode bater esse pirão descalço. De calçado. Tem que bater descalço. Um outro exemplo, filho de Oxalá não bate pirão para Xangô. Então existe, e eu particularmente... Mas há diversidades de culturas. Há diversidade, tanto que dentro da minha própria cultura, eu burlo ela porque eu adoro fazer o amalá para Xangô. Né? Eu gosto de bater o pirão, eu gosto de preparar a mostarda, eu gosto de preparar todos os condimentos para amalá para Xangô. Né? Que é servido para o povo. Até muita gente me conhece pelo meu amalá. O amalá que eu preparo para o povo. Então, eu quebro um pouquinho o protocolo em relação a isso. Com um detalhe, porque tu ser filho de Oxalá. Exatamente, por eu ser filho de Oxalá. Então, mas as nossas comidas são comidas muito deliciosas mesmo, Viviane. São comidas específicas de cada orixá, certo? Cada um tem o seu condimento, cada um tem o seu cozimento, cada um tem o seu tempero, cada um tem o seu gosto, a parte de cada um. Eu acho interessante, porque a grande discussão dentro das pessoas leigas é o que é feito dentro das casas de religião. Será que é só sacrifícios de animais, que não são sacrifícios, são sacralização de animais? Sim. O que é feito numa casa de religião? Isso que a gente está trazendo hoje, que é alimentação e também oferendas que são realizadas numa casa de religião, também fazem parte da nossa cultura. E muitas vezes vão à Bahia, vão a Salvador e comem o acarajé, que é trazido nas nossas casas de santo. Exatamente, exatamente. Existem muitas comidas que hoje são feitas, né, na culinária brasileira que vieram de santo. Com certeza. Muitas. Que é uma comida que ela é afro, certo? Que ela é feita, que ela começou sendo feita dentro das senzalas e dentro das obrigações de religião. Algumas nós até retiramos e outras nós mantemos. Por exemplo, aquela velha sopa, o fervido com vários legumes, com várias comidas, é uma comida africana. Conhecido muitas vezes no Rio Grande do Sul como pucheiro. Um pucheiro. Só que o pucheiro, a única diferença do pucheiro negro que era feito, se colocava ainda farinha de mandioca para engrossar o pucheiro, porque se precisava de energia para ir trabalhar nos campos. Como a feijoada, que é o prato preferido de Ogum. De Ogum. Né? Que é servido, até conheci uma família que no dia de Ogum, eu sou adepta aos filhos de Ogum, né? Você sabe. Ela servia a feijoada para todos os seus clientes da loja, né? Exato. E aí ela servia com todos, com a laranja, né? Com a couve picada, mas na verdade era uma oferenda que ela fazia a Ogum, aliás, agradecendo a defesa da loja dela, e fazia um grande convite aos seus clientes que jantavam com ela. E também homenageando. Quer dizer, existem várias coisas da cultura que as casas de religião preservam. Preserva. Até tem uma figura, abre para mim, da pipoca, que também é tradicional em 99% dos terreiros. Acho que 100%. Eu vou dizer,
Eu não vou dizer nunca 100%, porque nada é 100%. Não, mas aí essa é a A nossa pipoca cultura. é tradicional. Isso é o princípio da nossa religião. A pipoca e o milho é o começo de tudo. E ela aparece em várias lendas, em vários itãs da religião. Sempre a pipoca tem o significado de transformação, não é isso? Sabe, ela tem um significado de transformação. E tu sabe que até hoje ninguém descobriu quem descobriu a pipoca. Quem descobriu? De que forma, é fato, de que forma ela foi descoberta. Porque toda alimentação, tu tem uma forma. Um preparo. Uma forma né? de preparo. E a pipoca, como é que conseguiram preparar ela pela primeira vez? E o pessoal deve estar perguntando, Aviane, por que a pipoca é um símbolo de transformação até dentro da religião? Gente, a pipoca aqui, que nós estávamos mostrando, é uma pipoca estourada, né? A branquinha. Branquinha. Né? A branquinha. Mas não esqueça que ela, antes de ser pipoca estouradinha, ela já foi uma plantinha, dela se transformou num milho amarelinho, e no momento que necessário, ela se transformou em pipoca. Né? Então, manto branco. É o manto branco. Né? Então, assim, essa transformação acho que é muito importante até para você que está em casa. A transformação é possível dentro da natureza e nós somos seres da natureza. Às vezes tem pessoas que esquecem, né? Mas nós somos seres da natureza. E como seres da natureza, nós também nascemos, crescemos e, é claro, um dia morreremos. Somos matéria. Mas nesse momento, nós temos oportunidade da transformação, como a pipoca. Acho que todos nós poderíamos ser uma pipoca na sua vida, Exatamente. né? E essa transformação é feita todo dia. Quando você muda um sorriso, quando você muda uma opinião, quando você muda um sistema de vida e, principalmente, quando você muda aqui dentro, né? Que aqui dentro é que vai transmitir o que nós temos fora, nas nossas atitudes e principalmente no que buscamos. Então hoje, quando a gente está falando aqui de comida de santo, estamos mostrando para vocês como o santo é muito mais e tem muito mais para mostrar para vocês do que simplesmente os cultos e ritos afro. Exato, até dentro da nossa nação existe, dentro dos nossos ritos africanos, Viviane, existem alguns outros pontos de transformação também, alguns outros pontos de buscar a melhoria do seu dia a dia e a melhoria da sua vida, melhorar a sua vida em um todo. Um desses seria uma comida que até muita gente não gosta, certo? Mas que é feito pelos negros desde que os negros vieram da África, que se chama mocotó. Ah, é gostoso. Exatamente. Se bem feito, né? Mas o mocotó, ele foi feito de que forma? Nas charqueadas, certo? Onde se fazia... Um pouco de história agora um pouquinho de programa. história. Nas charqueadas, eles tiravam todas as carnes, aproveitavam todas as carnes para fazer o charque, para os carreteiros levarem para suas viagens e serem vendidas à distância, nos barcos, em uma série de viagens, ok? Aí o que aconteceu? O negro não sobrava a comida para o negro. E aí o negro começou a pegar partes internas do animal, começou a lavar e a ferver tudo aquilo, que começou aquele fervido e foi se aperfeiçoando com o tempo. O feijão branco, que era uma qualidade de feijão que não era utilizado porque era considerado um feijão do mato, um feijão que não era saudável. Não era um feijão nobre. Exatamente, foi acrescentada toda aquela comida. Então, até há muitos anos atrás, muitos anos mesmo na época da escravatura, se usava até milho para fazer mocotó. O que aconteceu? O que é isso? Nada mais é do que a busca, tu está buscando a renovação, tu está buscando a mudança, tu está buscando a forma, certo, de tu te alimentar melhor. É a busca, não é o que nós temos que ter no dia a dia. É buscar o que nós precisamos para fazer da nossa vida melhor. É verdade, o alimento transformado em energia. O alimento transformado em energia. Essa é a energia que nós necessitamos no dia a dia. E essa energia de que forma? Os nossos orixás nos trazem para nós em forma de axés, de energias positivas. Também queria mostrar agora a evolução dessa cultura africana que vem, né, lá da África. Tu tens aí a pirâmide alimentar. Pode mostrar para mim? Tens aí que eu te enviei a pirâmide alimentar. Quando se fala hoje, dentro da parte normal, digamos assim, tradicional dos nutricionistas, qual é a base da alimentação?
Cereais, raízes, tubérculos e raízes, né? Depois, sim, as frutas, as hortaliças, quer dizer, toda essa parte aqui, se você olhar todos as partes da pirâmide alimentar, tem na cultura africana, Exatamente. na alimentação dos orixás. Exatamente. Né? Tem toda mesmo. Então, quer dizer, empiricamente, somos bem alimentados. E os nossos orixás também. Gente, eu gostaria de lembrar, o pessoal que está me perguntando, se toda essa cultura existe em nossa casa. Existe, com certeza. Com certeza, que nós preservamos muito, 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 dentro de o possível, a nossa cultura. Então, vou dando para você novamente o endereço da Casa de Iansã. Fica na Rua Gávea, 113, em Ipanema. Rua Gávea, 113, em Ipanema. Você está ali com a foto para você, Rua Gávea, 113, em Ipanema. E o site. Lá no site, em especial, está essa semana todo o histórico ali. Temos ali alguns comentários do programa de hoje. Também dentro da parte de religião, falando sobre o acaçá, que já foi discutido, inclusive, muito no Face, e a gente foi buscar alguma parte histórica, até feitura, algumas discussões, a gente colocou também no site para você conhecer, tá bom? Então, quem ficou ali na dúvida do acaçá, que você disse para você é realizado de uma forma, em outras nações para a segurança do santo, para a segurança das obrigações. Na minha nação se começa a obrigação com acaçá. Então, tudo isso vai ter lá no site para você também conhecer, tá bom? vivianediançã.com.br. Fora isso, consultas agendadas pelo 3084-3434, 3084-3434. Enquanto você dá aquela ligadinha para agendar sua consulta, chamadinha aqui da TV Urbana. Aí, voltando, então, vou repetir para você o telefone da Casa de Iansã. A Casa de Iansã, que fica na Rua Gávea, 113, em Ipanema, Porto Alegre. O telefone para você agendar consultas, 3084-3434, 3084-3434. Pai Mário, agora, através do site, o pessoal fez várias perguntas, entrou em vários pedidos de orientação. E eu gostaria que o senhor pudesse, ainda hoje, fazer essa consulta de búzios a eles. Até amanhã nós conseguimos ainda, tá, Viviane? Depois de amanhã já não... Caso esse programa seja reprise, também já cuidado, tá, né? Assim, ó, vou fazer uma consulta de búzios, mas aqui é uma pergunta de uma amiga nossa, da Paola, tá? Que ela pergunta assim, Viviane, gostaria de saber um banho antes ou depois do finados, para ser feito antes ou após finados. Você tem alguma simpatia, algum banhozinho para isso? Banhos para antes ou depois do finados. Eu posso até colocar no site para você, Paula, porque eu acredito que esta pergunta deve ser bem abrangente na população leiga, né? Mas um banho ótimo, que é muito tradicional para depois do finados, é o banho de sal grosso, né? Ou o banho de ervas de quebra tudo, né? Ervas quebradeiras. Ervas quebradeiras. Isso em qualquer flora você encontra. Então é bem fácil para pós-finados. Para antes de finados, eu até vou dar uma pesquisada. O senhor tem? Tenho. Até acompanhando esse teu banho pós-finados, o banho de sal grosso, Viviane, é bom sempre depois de um banho quebrador, como a gente chama, que quebra tudo. Depois do finados. Então depois de finados. Se usar um banho doce também por cima, tá? Quando for fazer o banho de sal grosso ou o banho de ervas quebradeiras, faz um banho de marcela, de chá de marcela ou ervas doces, certo? Com manjericão, malva cheirosa, alguma coisa dessa forma, certo? Para antes do finados, tu tem que fazer um banho mais de segurança, então seria um banho mais de 7 ervas cheirosas também, certo? Que é para te trazer o equilíbrio. Então, procura ali na flora banho de ervas cheirosa. Também certo? É bem interessante. Olha só, a Graciela, Vivi, já fui em seu novo endereço consultar. Fiquei feliz em ver você no canal 11, com uma hora dedicada para nós. Parabéns, que os orixás te ilumine. Muito obrigada, amiga, pelo recadinho. Curti muito a participação de vocês. Depois as fotos. Olha só, vamos até agora fazer o pedido de orientação para o Pai Mário nos jogos de búzio. Mãe Viviane, preciso muito da sua ajuda. Não sei mais o que fazer da minha vida. Estou desesperada.
peço esclarecimento desde já. Na verdade, ela não colocou algo específico, mas acredito que ela está no momento de perturbação. Exatamente, né? ela está num no contexto momento total. assim, o que eu faço? Né? Para que eu quero descer. É normal nesse período de finados, de pós-finados. Mas aqui para nossa amiga, o que nós poderíamos dar de orientação em geral? Então. Vamos ver de que forma nós podemos ajudar a nossa amiga. Viviane, ela está não com os caminhos dela trancados, ela está com os caminhos dela sendo varridos, certo? Ela está com o psicológico dela e com o espiritual dela muito abalado. Por quê? De fato, tudo na vida dela está dando errado. Viviane, difícil continuar a falar alguma coisa em relação a ela nesse jogo. Eu gostaria muito que essa menina nos procurasse. Então, ali, ó, nesse caso gostaria dessa muito amiga, mesmo. que está bem complicado, já sabe, liga agora, ela e tantas pessoas que estão se sentindo. Tem horas, né, gente? Tem horas na vida que a gente está se sentindo assim, perdido, né? Tudo enrolado, não sabe para que lado vai. Muitas vezes, assim, parece que tem uma nuvem nos olhos da gente, na cabeça da gente, que tu quer seguir teu caminho, mas não consegue. Tem dificuldade de evoluir, tem dificuldade de caminhar à frente, tem dificuldade de olhar o horizonte. É nessa hora que realmente tem que parar, pensar um pouquinho e ir consultar, tá bom? Porque a consulta é a base de qualquer orientação. É dali que nós, Ialorixás e Babalorixás, saberemos os elementos de transformação, como nós falávamos ali agora, para auxiliar você, tá bom? Então, para essa amiga, 3084-3434 e para todos os amigos, 3084-3434, não esqueça. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 10 às 21, com Viviane de Ançã, das 14 às 21, ok? Sempre nesses horários, de hora em hora. 3084-3434. Podemos então jogar mais uma vez o búzio? Podemos, e deixando também uma situação bem clara, né, Viviane? Tem algumas coisas que não adianta a gente querer colocar aqui no ar, que não tem como. São situações mais delicadas. Não tem como, são situações mais delicadas, as pessoas até podem pensar, mas por que não quis? Porque não tem. Quando os búzios dizem que não é não e não adianta, certo? Aqui, eu tenho um amigo que escreveu para mim, que eu acredito, vamos ver se no búzio aparece, mas acho que é uma questão mais jurídica, né? Ele diz o seguinte: me envolvi em uma situação com amigos, envolve dinheiro. Trabalhei um tempo com eles. Gostaria de saber se vão me pagar e quando vou arrumar outro emprego. Ele investiu com amigos, né, numa situação profissional, envolveu o dinheiro dele e agora que não deu certo. Será que ele recebe o dinheiro de volta? Investimentos acontecem, né? Jogo de risco, né, Viviane? Jogo de risco. Quando tu investe teu dinheiro, tem uma situação sobre tudo isso, né? Não é só ele que está sendo prejudicado, os outros também estão. Então eles vão ter que arrumar uma forma. Não foi só ele que perdeu. Não, os outros também perderam, certo? Eles vão ter que arrumar uma forma para conseguir entrar num consenso em relação a tudo isso. Fazer uma espécie de um consórcio. Todos se reunirem e começarem a pagar, um pagar o outro por sorteio. É a forma mais fácil. Seria uma estratégia de pagamento. É uma estratégia bem objetiva do pagamento disso. O dinheiro vocês vão receber novamente, mas vocês vão ter que trabalhar junto para... O trabalhar junto que eu me refiro é fazer algum tipo de negociação para que isso seja, para que isso aconteça. Um consórcio. Porque da mesma forma que tu investiu, eles também investiram. Ah, será que eu vou receber? É um investimento de risco. E tu fez um investimento de risco sabendo do risco. Então não adianta tu culpar ninguém. Foi uma má administração, não se trabalhou bem. Vai arrumar outro serviço? Sim, vai arrumar. Mas é um investimento de risco. Todo investimento de risco. Corre um risco. É isso, risco. Então, antes de fechar um negócio, antes de investir num negócio, claro que existem vários apoios do governo, tipo o Sebrae, que orienta as microempresas, enfim. Mas também é interessante saber se a energia daquele negócio é próspera. Exatamente. Até hoje, Viviane, se você for abrir um negócio que você não conhece muito, a nível de investimento, o ramo, hoje existem vários tipos de assessorias também, tanto jurídica quanto pessoal, quanto assessorias financeiras, certo? Existem consultores, né? Consultores, sim. A assessoria que eu estou me referindo é consultoria, certo? Essa consultoria, assessoria, ela pode te prestar uma gama de serviços. Ah, mas eu vou ter que investir. Qualquer negócio que tu for fazer, investe. Faz uma pesquisa de mercado. Vai ver o que o mercado está precisando, o que o mercado está oferecendo.
para não ter um risco tão grande. Ou até mesmo ponto, né? Muitas vezes ali a pessoa aluga um local, ou compra um ponto, que ainda existe isso, e o local não tem não é nem a concorrência, uma energia adequada à prosperidade, gente. Muita atenção pessoal que coloca negócios em esquina, em cruzeiros, porque tem que avaliar bem essa energia, hein? É verdade. E essa venda de pontos vai existir sempre, né, Viviane? Isso é uma situação que continua existindo. Além de avaliar bem a energia do ambiente, certo? Faça aquela pesquisa. Porque não adianta tu botar um ponto numa avenida extremamente movimentada, por exemplo, um cruzeiro extremamente movimentado, ter sempre acidente ali. Então a negatividade vai ser muito grande. Muito Começamos alta. por aí. E outra situação, muitas vezes tu coloca, eu vou montar determinada coisa numa avenida e aquela avenida não servir para o teu tipo de negócio. Então há toda uma pesquisa e isso os búzios dizem e dizem de fato, tanto os búzios quanto as cartas. Faça uma pesquisa espiritual e procure se informar bem no mercado, se esse mercado é que você está pretendendo mesmo. Além disso, a consulta, né, Pai Mário? Exatamente. Pra poder saber se os orixás, que são o dono dos caminhos, estão a seu favor. Os orixás donos dos caminhos. Bará, Ogum, certo? Inhansã e Xangô também. Porque Bará e Ogum são os donos das ruas, né? Ogum junto com Bará abrindo os nossos caminhos. Inhansã e Xangô. Por quê? A Inhansã traz os ventos da prosperidade e Xangô traz o entendimento, traz a cultura naquilo que tu vai necessitar. Então você está sabendo, ó, tá? Movimento, a gente tem como avaliar através da consulta. Agora, a prosperidade, para o dinheiro na mão, já temos que pensar um pouco mais em Oxum. Exatamente. Aí é uma outra situação. Tu me perguntou o dono dos caminhos. Isso. Né? Aí agora nós vamos colocar aqueles orixás que vão vir nos trazendo a fartura. Certo? Que vem com Ossan, vem com Odé, vem com Oxum. Também são orixás que eles trazem a fartura, que eles trabalham com a fartura. Ah, Pai Mário, por que Ossan? Mas Ossan não é da natureza, Ossan não é das flores, das ervas? Sim, como ele é das ervas, ele traz a prosperidade. Porque 90% da nossa alimentação ela vem através das ervas. Então, aí vem a prosperidade de Ossan e de Odé, que é caçadora. Por isso que eu digo para vocês, a base de qualquer felicidade no campo dos negócios, do amor, até da espiritualidade, é a consulta, gente. No jogo de cartas, no jogo de búzios, porque é daquele conhecimento que a pessoa vai poder orientar qual o seu ponto forte ou qual o seu ponto fraco. Qual a sua energia para tal lugar ou qual não é. Muitas vezes a sua energia não fecha com o lugar. Ou não fecha com aquela nora, ou não fecha com aquela sogra. Mas dá para harmonizar. Por quê? Uma boa avaliação dá uma boa medicação. Uma boa medicação. E outra coisa, não tenha vergonha. Porque a nossa religião, hoje ela é procurada por tantas pessoas que você não faz ideia. E de todos os níveis sociais. Então não tenha vergonha de consultar. Certo? Vá lá, ligue 3084-3434. Vá fazer uma consulta conosco que você vai ser muito bem orientado. E um beijo para todo o povo do Vale dos Sinos também, né, Viviane? De Canoas em diante. Uma grande audiência. Uma grande audiência. Até uma amiga pediu para mim falar alguma coisa ontem para ela, mas não deu. Ela sabe de quem eu estou falando. Vamos para a nossa consulta, que é a tua coisa mais séria, tá? 3084-3434. Eu vou entrar em mais um pedido de orientação, mas eu tenho assuntos muito importantes ainda hoje para ser tratado no programa, como consciência ecológica. É um período que está entrando muitas oferendas, o pessoal fazendo várias oferendas em praia, em mato, porque dia 15 é semana o dia, né, da Umbanda. Dia da Umbanda. Então, entramos na semana da Umbanda e temos vários adeptos da Umbanda. Também temos o final de ano, 8 e 4 de dezembro, 4 dia de Ançã, 8 dia de Oxum. Vamos conversar um pouco sobre isso, até porque o Pai Mário já falou sobre a natureza, sobre a ligação dos orixás. Daqui a pouco nós vamos abordar esse assunto também. Pai Mário, gostaria de saber se vou conseguir um emprego. O pessoal no final do ano está apavorado. O emprego que desejo. Tenho um bom currículo, mas estou com dificuldades, pois as empresas acham que eu vou querer ganhar muito. Isto que eu nem falo em pretensão salarial. Tem algumas empresas estudando alguma proposta para mim. Saio dessa com sucesso? Olha, um rapaz aqui preocupado. Sim, ele sai, Viviane. Bará abrindo os caminhos dele. Ele, de fato, ele é uma pessoa que ele tem um know-how muito forte. Mas o que acontece? Em todas as empresas que ele vai, não é a empresa que diz que o salário é muito alto, mas simplesmente ele coloca em risco alguns cargos de chefia. Quando ele coloca em risco o cargo de chefia,
Tu não vai querer colocar um inimigo dentro da tua casa, né? Então os chefes aí ficam com medo dele. os chefes ficam com medo dele e aí se recolhem. Isso é que está acontecendo com ele. Até isso é um detalhe muito importante. Voltando nessa questão de emprego, Viviane, para quem está procurando emprego para os próximos meses, vamos colocar assim, não esqueça que está entrando muito emprego temporário agora para final de ano, certo? Se você pegar um emprego temporário e fizer um serviço muito bom, se dedicar, se colocar à disposição da empresa, se colocar à disposição da loja, pode ter certeza que você vai ser contratado. Não esta pessoa, estou falando num geral. Ampliando certo? aqui o assunto. Ampliando esse assunto, abrindo o nosso leque, certo? Procure, vai trabalhar a temporária, vai durar 1 mês, 2 meses. Vá lá, mostre a sua cara, mostre o seu potencial, porque você pode ser admitido com certeza. Né? Isso é importante, né? Isso Saber é muito avaliação. importante. E também nesse período negativo tem a história do olho grande. Tem, bastante, Viviane. Bastante. Uma pessoa que sofre um olho grande ou até mesmo uma macumba, um feitiço, que estava num grande cargo numa empresa ou até mesmo felicidade numa empresa e sai com essa energia, não se deu conta e aí bobeou, né, gente? O que pode acontecer? Ela pode ficar trancada como essa nossa amiga? Pode, Viviane. Aliás, pode. foi um amigo. Um amigo. Pode sim. O que acontece? Certo? Tu está numa empresa grande, onde tu tem um cargo elevado. Tem pessoas que não gostam de ti, tem pessoas que são ambiciosas, que querem tomar a tua posição, elas vão fazer coisas para ti sim. Ah, dizem assim, mas fulano não iria numa casa de religião. Não se engane. Não se engane. Verdade. Pessoas procuram casa de religião que vocês não têm nem ideia. Passa pela rua, é um carola, quando vê é outra coisa, certo? Carrega contigo, pode carregar assim por muito tempo. Não canso de dizer, muitas vezes as pessoas fazem um feitiço vendo o mal para uma pessoa, quer dizer, vendo o bem para uma pessoa e está fazendo mal para outra. E aí quer tirar, minha filha não pode viver com aquele homem, ou o meu filho não pode viver com aquela mulher, aí vai lá e faz um feitiço para separar, porque ela acha, ou vice-versa, que aquele não é o melhor companheiro ou a melhor companheira. E acaba trancando o espiritual, o material, o financeiro e o amor daquela outra pessoa. Pois é, não dá para bobear. Não dá para bobear mesmo. Bobeou, vento levou. E infelizmente o nosso mundo está repleto de maldade em todos os setores. Bobeou, vento levou. Gente, estou conversando aqui com vocês bem tranquilamente. Eu gostaria de falar bem sério com vocês agora, vocês que são fiéis, que gostam de simpatias, que gostam de oferendas, que gostam de fazer aquele agradinho especial ao orixá, ao caboclo, ao santinho, porque os santinhos também, né? Tem gente que vai lá na igreja tal ou na pedra tal, que tem a santinha tal, às vezes tem aquelas capelinhas, né? Até fontes de água também, né, Viviane? Que tem aquelas capelinhas que são construídas ao pé de fontes de água. É crucial que as pessoas procurem utilizar materiais biodegradáveis. É a oferenda ecológica que a gente fala mesmo. Biodegradáveis. Em suma, que a própria natureza vai poder aproveitá-la, desmanchá-la, transformá-la em energia. Quando se fala em material reciclável, estamos falando nesse material. E quando nós falamos em oferendas ecológicas, nós estamos falando em oferendas que protegem a natureza ou então que não oferecerão nenhum agravante contra a natureza. Por exemplo, o uso de plásticos, vocês sabem que não devem ser utilizados. O uso de garrafas ou copos de vidro, muito menos de plásticos. Exatamente. Que além de poder causar algum acidente contra pessoas, também não se dissolve na natureza. Até mesmo os nossos alguidares, que são feitos de barro, temos que ter uma consciência que ele não se deteriora. Não. Certo? Tu deixar um alguidar num local onde ele pode quebrar e uma pessoa pode passar e cortar o pé com aquele alguidar. Até porque com o advento da urbanização, o que acabou acontecendo? Antigamente se fazia as oferendas em estradas de chão. De chão batido. Né? Hoje não temos mais isso. As oferendas são feitas a Bará, a Ogum, né? Nos alguidares em asfalto. Exato. Até nem, vamos puxar um pouquinho antes, nem estrada de chão era usado, porque na realidade o cruzeiro certo para trabalho é cruzeiro de mato, onde os bichos passam. Certo? Ali é um cruzeiro certo para se fazer as oferendas. Então, a nossa dificuldade hoje é tamanha. O que nós temos que ter? Uma adequação em relação ao nosso ambiente de convivência e de vivência.
Verdade. Né? Verdade. Então eu trouxe algumas imagens de alguns sites de terreiros e casas de religião que já orientam desta forma. Mas também o site, depois eu quero mostrar o site. Não é esta, nem esta, amor. Nem esta, tá? Eu gosto de ver que ele vai bem atrás ele olha o tema e toca pra frente, Sim, né? exatamente. Essa é Yansan, né? Minha mãe guerreira, nós falávamos do acarajé, é a comida servida a Yansan, né? É, a comida de mamãe, né? Pois é, o Dé não achou a parte ecológica, mas ele vai procurando. Tá, Dé? Então, falando assim, lá no site vivianedeança.com.br já existe, lá onde fala dicas sobre materiais e sobre a cartilha realizada, né? A cartilha que é realizada, como fazer as oferendas sem trazer prejuízo à natureza. Exatamente. Uma das coisas também, Viviane, que nós temos que cuidar bastante é em relação às velas. Porque as velas também, elas não são biodegradáveis, né? Elas derretem e muitas vezes elas poluem o ambiente de uma forma que aonde ela derreteu aquela cera não cresce mais nada na volta dela. Na verdade pode acender a vela e depois de acender a vela, porque já foi feita a iluminação do ebó, também apagar e transformar aquilo, né? E outra coisa, o barco ecológico, né? Ele já vem há um bom tempo. Sendo utilizado nas oferendas de Oxum e de Iemanjá. O que é o barco ecológico? Ele é um barco feito de papel que se larga no rio ou no mar que ele se desmancha. Ele simplesmente se desmancha. Então é outro trabalho também de ecologia. E quando nós falamos em comida dos orixás, que nós abrimos o programa falando dele, nós falamos em cereais, nós falamos em verduras, em frutas, mostramos também a pirâmide alimentar, que é traduzida em alimento que também vem da natureza, Exatamente. vem da terra. Exatamente. Então, de forma nenhuma, vai prejudicar a própria natureza. Então, bastante claro que a religião, sim, se preserva e está dentro da atualidade, consciente das necessidades ambientais do mundo. E, sendo assim, está também no nosso site essas orientações. Exatamente, está lá no site para todo mundo. vivianedeança.com.br. Está lá no site, mostra o site, Deca, eu vou mostrar onde é que fica ali para vocês poderem se orientar, tá bom? Ali no site você vai encontrar dicas e simpatias. Então, quando a gente fala ali em dicas e simpatias, vou mostrar aqui para vocês. Aqui está à direita, né? Aqui está passando o site. Bem à direita aqui vocês vão encontrar dicas e simpatias. Está bem atrás de você. Agora está atrás de mim? Aqui, ó. Né? Onde tem a figa. Dicas e simpatias estão as dicas de como fazer as oferendas biodegradáveis e ecológicas. E quando nós falamos do acaçá no início do programa, está na parte bem no cabeçalho. Pode passar, pode diminuir um pouquinho, Dé? Aqui tem, aqui, ó, religião, que fala sobre o acaçá, origem, como é feito, está aqui em religião, por ser um alimento praticamente utilizado em todas as nações, de maneiras diferentes. E ali nem discute nações, mas falando sobre isso, tá bom? Explicando que o site é ativo, né, Pai Márcio? Exatamente, bem ativo. Então, vivianedeança.com.br está aí para você. Além disso, você também pode ligar para agendar consultas. 3084-3434, 3084-3434. TV Urbana está chamando, mas vai ligando, tá bom? 3084-3434. Voltando agora desse comercial, estou dizendo para você que ali você encontra no nosso site vivianedeança.com.br informações sobre o programa de hoje, também pela nossa página no Face. Tem que entrar ali na página, Vivi na TV, tá bom? Ou Viviane de Ançã. Página, curte a página, que tudo que a gente traz no programa está na página. Claro, você pode rever também as dicas, fotos, tá lá na página, tá bom? Lembrando a você que eu não tenho página do Face particular, tá bom? Tudo é público ali e é do nosso programa ou da minha vida religiosa, ok? Telefone da Casa de Ançã. A Casa de Ançã, que fica na Rua Gávea,
em Ipanema, 113. Rua Gávea, 113. Uma rua antes do Monumento da Oxum. Claro, quem vem, você sabe que ali a Orla do Guaíba é mão única, né? Até um ponto ela é mão única. Então você sabe que é naquele pontinho ali, realmente, um lugar muito amado, bênção que Iansã me proporcionou. Graças à negociação do Pai Mário. O Pai Mário que negociou para mim. Rua Gávea, 113, em Ipanema. Telefone para contatos e agendamento. 3084-3434, 3084-3434. Semana que vem nós já estaremos com Babalorixás e Alorixás dando seu depoimento, falando sobre a sua nação, falando sobre a religião e a atualidade da religião afro-brasileira aqui no programa. Todos são convidados. Iniciaremos com uma série de Babalorixás que falam sobre várias nações no programa, iniciando com o Pai Cleon de Oxalá, que já confirmou sua presença e com certeza nos trará uma rica história da cidade de Porto Alegre e da região Cabinda. Aguarde, hein? O programa é feito para todos nós. Nós conversamos hoje sobre comida de orixás, conversamos sobre oferenda ecológica, né? Muito legal, vou trazer mais informações sobre isso, por ser um período onde são realizadas muitas oferendas, a gente tem que saber que não se deve colocar copos, nem garrafas, nem de plástico, nem de vidro, não deixar nenhum tipo de material que não seja biodegradável. As velas devem ser retiradas do sebo para não ficar queimando, não acender velas próximo às árvores. Principalmente próximo às árvores. Eu cansei de ver muitas árvores, Viviane, figueiras queimadas, figueiras centenárias queimadas, porque encostaram as velas perto das árvores. Não custa nada tirar as folhas que estão na volta para proteger o nosso meio ambiente. Não esquecendo que o nosso meio ambiente são os nossos orixás. Os nossos orixás vêm da natureza. Então, por favor, vamos ter esse cuidado. Papel, tudo bem, ele é biodegradável. Papel certo? Biodegradável. Mas ele leva algum tempinho para se degradar totalmente, né? Papel de seda não, gente. O papel de seda, ele custa muito a se desmanchar. Até porque ele tem uma tinta, né? Outra que é coisa, tóxica. as bandejas que se usam. Tem algumas bandejas que tem aquele prata por cima. Aquele prata Também não deve. não desmancha. Aquilo não Nada desmancha. que for plástico, né? Nada que for plástico. Quando o Pai Mário começou o programa hoje, falando da comida dos orixás, os preparados também para o povo, nós falávamos sobre ossanhas, sobre a natureza, que os orixás precisam da natureza. Exatamente. Os orixás têm a necessidade da natureza. A nossa base da nossa religião é a natureza. A nossa base da nossa religião são ervas. Quando se inicia uma pessoa dentro da nossa religião, um adepto, a primeira obrigação que ele faz é uma obrigação feita de ervas, é onde há a purificação do espírito daquela pessoa e uma aproximação dela com a natureza, uma aproximação com o orixá. Tanto que muitas vezes se faz um banho, né? Se diz, que você falou ainda 8 e 4 de dezembro, e nós temos também dia 31 de dezembro. Sim, né? Aí o que acontece? Pula-se a onda, tem aquele costume, vou tomar um banho de mar para tirar todas as energias e trazer as energias positivas. Então isso não condiz. Maltratar a natureza não condiz com fazer oferendas a orixás. Não condiz. Oferendas a orixás é oferendas à natureza. Exatamente. Correto? Exatamente. Nosso orixá é a natureza. Exatamente. Prestou atenção? Pois esse é o programa que hoje vai trazer um pouco de cultura, um pouco de orientação, um pouco, quem sabe, de luz aos seus lares, de conhecimento sobre a nossa religião, que é o propósito do programa Vivi na TV, com Viviane de Iansã, que vos fala, e com o Pai Mário de Oxalá hoje. Né? E também trazendo a toda a comunidade afro um grande agradecimento por estarem participando do programa. A gente recebe vários e-mails de elogio e também porque cultuam nossos orixás com maior carinho, com maior respeito e credibilidade. Porque nós notamos que, novamente, os religiosos estão buscando a credibilidade e os fundamentos da religião. Exatamente, Viviane. Estão buscando cada vez mais mostrar para o povo o que nós somos. Aí, né? Não é à toa que estamos aqui com vocês. Amanhã o programa volta. Claro, se for reprise, sexta-feira não volta, né? Sábado não está tendo programa, né, Pai Mário? Não, sábado não tem tido programa. O pessoal tem pedido. Tá? Mas eu vou estar sempre aí com vocês. Através do site vivianediança.com.br ou, você sabe, né? Sempre aqui de segunda a sexta. E lá na Casa de Iansã também. 3084-3434,
Estou esperando a sua ligação.